Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estou iniciando a minha jornada aqui no YouTube como uma educadora financeira. Eu passei pelo processo de educação financeira um pouquinho tarde, né? Mas venci, estou me educando, estou a cada dia aprendendo um pouco mais. Hoje é dia 22 de novembro de 2019, são exatamente 9 horas e 44 minutos. Por muito tempo eu deixei esse projeto engavetado. Assim que eu comecei, eu queria muito transmitir o que eu estava aprendendo. E eu tenho esse perfil de alguém que aprende e quer ensinar, quer compartilhar, tem uma certa facilidade em transmitir informação. Então, eu sempre quis e acabei deixando para trás, passando, com aquelas desculpas do dia a dia, né? Não tenho um ambiente, não tenho uma câmera boa, não tenho uma iluminação, enfim. Mas eu deixei isso de lado, né? Como tem um ditado que diz que feito é melhor do que bem feito. Então eu decidi compartilhar com vocês a minha jornada, como foi, e eu acredito que muitas pessoas irão se identificar, como tem sido e como ainda será, com o planejamento financeiro, com a educação financeira. E eu digo para você, você pode alcançar níveis melhores. Você não precisa ser escravo do dinheiro, você não precisa ser escravo de dívidas, você não precisa, você pode viver muito melhor. E eu acredito que o Senhor tem planos para nossa vida. Vocês vão me ver falando muito, né, com respeito à Bíblia, né? É o meu perfil. Eu sou evangélica e eu quero ensinar para vocês o que eu aprendi e muitas coisas eu vou falar com base bíblica, tá? Então, se você não acredita, se você não segue, amém, tudo bem, sem problema. Mas se você quer aprender mais, quer entender, continua assistindo, né? Se você não quiser ouvir essa parte, não quiser seguir, amém. Nós iremos continuar orando para que o Senhor Jesus te toque, né? Te motive, que o Espírito Santo tenha liberdade de Deus para trabalhar na sua vida, amém? Eu creio nisso, creio que o Senhor, Ele nos ama, nos repreende quando for necessário, mas a palavra diz que Ele não quer que nenhum se perca. Então, uma vez que você ouça e sinta algo, deixa o Espírito Santo falar, amém? Hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Eu vou falar primeiramente como foi que eu bati de frente com a situação. Há 6 anos atrás, a minha mãe ficou doente, a minha mãe teve câncer de intestino e foi assim um período muito sofrido para nós, né? Não só pela perda, mas todo o processo é desgastante, é cansativo, é emocionalmente esgotante. A gente não sabe o que fazer. Quem passou por isso sabe como é. Espero que quem não passou não passe. Muito triste, muito doloroso. Mas a minha mãe ficou doente, apesar dela ser relativamente controlada, ela não tinha conhecimento sobre educação financeira, meu pai também não. Enfim, a gente veio de uma família onde a educação financeira era zero. Então ninguém falava, ninguém ensinava, a gente vivia o hoje, sem pensar que o amanhã poderia haver uma necessidade, surgir um imprevisto e a gente precisaria de uma reserva. Nunca foi falado sobre isso, eu nunca aprendi sobre isso. Então, eu me casei com 18 anos e vim morar em Nova Lacerda, que é onde eu moro, no Mato Grosso. E aqui eu segui os passos da minha mãe e comecei a trabalhar como cabeleireira. Eu me identificava desde o início com a profissão, eu gostava, mas a minha mãe queria algo melhor, sabe? Queria que eu fosse advogada, médica, engenheira, essas coisas. Mas eu me identifiquei muito com essa área e é onde eu estou até hoje. Sou cabeleireira ainda, estudei muitas coisas porque eu amo estudar, eu amo ler. Graças a Deus, a minha filha mais velha também tem esse mesmo hábito, ama ler. E desde cedo, desde que ela começou a ler com 5 anos, um pouquinho antes dos 5, ela lê e ela escreve. Acreditem ou não, ela escreve livros, e escreveu alguns livros até para a creche
aonde ela estudou no início. Então, ao adquirir esse hábito de leitura, eu estudei muito. Desde 2009, olha só, 10 anos atrás, eu já comecei a ler os livros do Gustavo Cerbasi. Lia, achava o assunto extremamente interessante, lia sobre bolsa de valores, lia Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, enfim. Num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os meus livros preferidos e vou fazer resumos desses livros para vocês, tá? Vou trazer a cada vídeo novo, vou trazer um resumo breve, porém assim, profundo, sobre os livros, tá bom? Depois vocês colocam aqui embaixo nos comentários que livro você gostaria de saber, ter a minha resenha a respeito deste livro, ok? Vou aguardar vocês. Então, tomara que vocês não estejam ouvindo esse som que tá tocando aqui no vizinho, mas amém. Então, o fato da minha mãe ter ficado doente me colocou diante de uma realidade que eu deveria ter encontrado muito antes, né? Então foi pela dor. Eu não tinha uma reserva de emergência, minha mãe passou por situações constrangedoras, humilhantes, situações desnecessárias muitas vezes. Mas a minha mãe, depois do diagnóstico, foi 5 meses. Então ela foi definhando e a gente precisou muito do SUS e em alguns casos é muito demorado. Aqui na minha cidade eu dou graças a Deus que tudo que eu preciso, tem uma médica aqui, a doutora Marina, e assim eu sou grata a Deus pela vida dela. De todos, né, que trabalham aqui na saúde, sempre que eu precisei, porque eu tenho 2 cirurgias cardíacas que eu já fiz, então tem uma certa fragilidade, né, com relação à saúde, mas isso não me limita em nada. Então, a saúde aqui para mim sempre foi muito boa, sempre que eu precisei, eu fui amparada, né, em vários anos que aconteceram. Em Cuiabá, a minha mãe sofreu muito e eu creio que devido à demanda também ser bem maior, era uma espera sempre muito grande. Então, minha mãe veio a falecer, ela não tinha dívidas, graças a Deus, mas o fato de eu ter ficado em Cuiabá, eu, a minha irmã, as nossas filhas, por vários meses, fez com que a gente adquirisse dívidas enormes, né? Então, eu já tinha um salão de beleza, eu tive cheques devolvidos, eu tive boletos protestados, eu tive dívidas que se tornaram estratosféricas. E muitas pessoas até foram compreensivas, muitas não, poucas foram compreensivas, mas muitas foram insensíveis e não se importaram com a nossa situação, deixou protestar, deixou cheque ser devolvido e realmente não se importou. Mas eu não culpo ninguém, porque a culpada era eu, né, pela minha situação financeira. Eu nunca fiz nada, eu nunca me interessei, né, naquele momento. Então, não culpo ninguém por ter acontecido isso. E assim que eu voltei para Nova Lacerda, depois que minha mãe faleceu, ela faleceu em agosto de 2013, e no final do ano a gente voltou para Nova Lacerda. A gente ficou um tempo lá ainda organizando, porque tem uma burocracia também, né, a respeito disso. E aí nós voltamos para Nova Lacerda e eu retomei o trabalho com o salão. Então, tinha muitas dívidas, tentei renovar, remexer, adquirir mais dívidas por causa disso, né? Porque quis reformar, queria me dedicar ao trabalho. E o processo foi longo, eu fui renegociando dívidas, e assim eu comecei a estudar. Eu queria que a minha cabeça estivesse envolvida com outras coisas, eu precisava de me ocupar, eu precisava de estudar. Eu gosto de estudar, como eu já falei, né? Então eu precisava disso. E aí eu me inscrevi no curso de Ciências Contábeis, aqui na minha cidade também, Nova Lacerda. E aí eu passei, né, e fui estudar. Durante o processo a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido e tal, situação líquida. E aí eu comecei a me interessar sobre educação financeira. Por quê? Eu analisava a minha situação, eu falava, meu Deus, qual é a situação da minha empresa, né, do meu salão?
E aí eu não conseguia chegar a números que fossem favoráveis, não conseguia chegar a situações líquidas favoráveis. E assim eu comecei a aplicar alguns conhecimentos, né, na minha vida empresarial e, consequentemente, na minha vida pessoal. Justamente depois disso, um período depois, meu esposo teve um problema de trabalho e ficou impossibilitado de trabalhar por um determinado tempo. Naquele momento, eu me vi responsável, né? Como casal, a gente tem que buscar apoiar um ao outro nos momentos necessários. Então eu me vi diante de uma situação que eu precisava fazer alguma coisa enquanto ele tivesse impossibilidade de trabalhar. O que eu fiz de imediato? Eu coloquei num papel tudo que eu devia. Foi um susto grande. E aí, quando eu olhei para aquela situação, que eu já tinha dívidas atrasadas, que eu não estava conseguindo liquidar, eu olhei para aquele papel, para aquela fotografia financeira. Nos próximos vídeos eu vou ensinar sobre isso. Eu falei, meu Deus, olha como eu estou. Eu coloquei, era março de 2015, para vocês verem. Quando eu olhei para aquela situação, eu vi que eu só teria uma folga lá em outubro, no final de outubro. Novembro que eu ia dar uma respirada. Eu desesperei simplesmente. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer para liquidar isso aqui? Trabalhar mais, obviamente, né? Mas primeira coisa, eu vou cortar gastos. O que eu posso economizar por mês? E eu comecei a economizar, né? O meu primeiro passo foi cortar gastos. Quando eu coloquei naquele papel, eu consegui identificar o que a gente chama de ralos de dinheiro, para onde meu dinheiro estava indo desnecessariamente, e eu vi que algumas coisas eu poderia substituir. Eu ia passar por um momento difícil? Ia. Reforma. Amém. Barulho de reforma, tá? Estão reformando aqui as salas aqui ao lado, né? Amém também por isso, né? Enfim, quando eu olhei para aquela situação e vi que eu poderia cortar algumas coisas, né? Nesses ralos aí, tampar esses ralos para evitar que mais dinheiro saísse por eles, então eu cortei. Eu cortei primeiro uma funcionária que eu tinha em casa, né? Porque como o salão me toma muito tempo, graças a Deus, eu nunca tenho um horário certo. Às vezes tem cliente que chega aqui na hora do almoço para ser atendida. Algumas vezes eu atendo fora do horário comercial, né? Clientes que saem do trabalho depois das 6, 7 horas da noite, algumas que trabalham até em supermercado, depois das 7h30. E aí a gente atende até 1h da manhã, 2 horas. Então, pelo fato de eu não ter um horário fixo, de eu não ter um horário definido, né? De eu ter flexibilidade nos meus horários, eu tinha uma pessoa. Mas naquele momento, eu vi que eu tinha que cortar aquele gasto e eu tinha que me virar. Reuni a família e falei, olha, é o seguinte, nós vamos cortar gastos. A funcionária, infelizmente, né, a gente vai ter que abrir mão. Eu tinha um plano de internet com telefone que eu pagava em média R$140, não me lembro. Mas depois eu vou trazer isso em números para vocês certinho. E outra coisa que eu cortei, telefone celular, passei para cartão, gastos com supermercado, que a gente gastava desnecessariamente, tinha muito desperdício, né? E a Bíblia fala que o Senhor não se agrada de desperdício também. Eu aprendi recentemente um vídeo que eu assisti, uma ministração, uma num dia e outra no outro dia, de pessoas totalmente diferentes, uma ministração de uma pastora evangélica, pastora infantil. Eu trabalho com o Ministério Infantil da igreja, então eu gosto de estar vendo essas ministrações. E ela falou sobre desperdício. E logo em seguida assisti o pastor Tiago Brunet falando sobre desperdício e falando uma coisa que me tocou. Lembra da parábola dos talentos? Mateus 25, se não me engano. O Senhor quer que os nossos talentos sejam multiplicados. Eu achei isso extremamente interessante, relevante, porque aquilo que o Senhor confiou na minha mão e na sua mão não é para ficar parado, não é para que a gente devolva o mesmo que Ele nos entregou.
é para que a gente devolva multiplicado. Então, parei para analisar o meu dinheiro, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando? É um dom. Riqueza é dom. Recursos financeiros são dons e a gente recebe proporcionalmente ao que a gente sabe administrar. Uma realidade dura que eu aprendi, eu apanhei, mas havia muito desperdício aqui. E eu comecei a fazer esses cortes financeiros e eu tive no ano, nesse período, né, porque foi de março até o final do ano, uma economia de mais de 11 mil reais. Eu deixei de gastar mais de 11 mil reais, 11.700 se não me engano. Então, eu fiz renda extra, eu cortei gastos, eu me reeduquei, eu eduquei a minha família e nós conseguimos alcançar outros níveis. Então, eu digo para você, é possível, possível. Você precisa ter acesso a informações adequadas, né? E eu vou ensinar isso aqui para vocês, o que é um planejamento financeiro, como se educar financeiramente. Você tem sonhos? Você tem metas, objetivos? Quais são as suas metas de longo prazo, de médio, de curto prazo, de curtíssimo prazo? Por exemplo, Natal. O que você quer fazer para o Natal? Falta aí um mês praticamente, né? Porque o tempo está assim, voando. Então, quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Vamos ir um pouco além. Sonhos. Quais são os seus sonhos? Você já colocou tudo isso no papel? Na virada do ano no final do ano a gente costuma fazer, né? Muita gente faz, anota, caderninho, papelzinho, o que quer fazer no ano seguinte, como quer que o ano seja. E aí eu te pergunto, o que você espera de 2020? Emagrecer? Tô nessa também. Se educar financeiramente, guardar dinheiro, montar sua reserva de emergência. Você já tem sua reserva de emergência? Você sabe qual é o valor ideal para sua reserva de emergência? Você sabe investir? E aí você sabe aonde você poderia fazer a sua reserva de emergência trabalhar para você? Você sabe o que é renda passiva? Você está dormindo e seu dinheiro está trabalhando para você? Então, eu não sabia nada disso. Hoje eu sei e hoje eu aplico tudo isso na minha vida. Eu aplico esses conhecimentos e eu quero ensinar para vocês também. Principalmente para os pequenos, cabeleireiras como eu, manicures, doceiras, padeiras, vendedores ambulantes, autônomos. Essas pessoas, elas são carentes de informação. E às vezes a gente se sente bloqueado de chegar a alguém, a um contador, a chegar em alguma pessoa engravatada, né? A gente sente um bloqueio, parece que não é acessível, parece que não é para nós. Prosperar, viver bem, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer o melhor para nós. Ele não é o dono do ouro, da prata, né? A gente vê muito sobre isso. Mas assim, o Senhor quer que nós vivamos com excelência, independente de quanto a gente ganha, independente dos seus recursos, do seu olerite ou do seu prolabore. O que Ele quer é que a gente administre com excelência aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse grupo. Vamos aprender sobre educação financeira? Eu estou montando um grupo agora também para fazer um desafio, para que o mês de dezembro a gente acompanhe essas pessoas e essas pessoas mudem de vida. E eu estou buscando uns voluntários, né? Conversei já com algumas pessoas e nós vamos fazer isso. A gente vai reunir uma vez por semana, a gente vai gravar e eu vou passar as tarefinhas ensinando as pessoas e vou passar aqui para vocês, tá bom? Espero ajudar vocês, espero que vocês se identifiquem com as informações e que possa estar passando para outros também, né? Posso estar se inscrevendo no canal para saber, para ficar por dentro, né? Vai ser uma linguagem inicialmente assim, simples, né? Mas que seja de fácil entendimento. Eu não quero aqui falar para vocês sobre palavras difíceis, termos técnicos, nada disso. Apesar de eu conhecer, porque eu leio bastante, eu quero que seja algo acessível. Porque a minha dificuldade foi essa, encontrar alguém que falasse a minha língua, que não viesse com termos técnicos, né? Com palavras que eu não entendesse. Então eu quero que seja assim. E aí eu conto com vocês para estar indicando o canal, porque eu estou começando hoje, mas eu não quero parar. Eu quero que o Senhor me ilumine, que o Senhor me use como instrumento dele,
para fazer com que os seus filhos prosperem aqui nessa terra. A prosperidade para nós é aqui, não é no céu, é aqui, sabia? Vamos viver o excelente de Deus aqui na terra? Vamos? O que você acha? Eu te convido a viver o excelente de Deus aqui nessa terra, a administrar com sabedoria, a ser um excelente mordomo. É isso que nós somos, mordomos. Como é que você vai apresentar para o Senhor o que você fez? Porque um dia você vai ter que prestar contas até mesmo do dinheiro que Ele te deu, que Ele te entregou. Então eu convido você, tá? Vem se inscrever no canal, vem convidar outras pessoas para participar e eu vou começar a postar para vocês aqui o início, a base, os primeiros passos, o arroz com feijão, o A, E, I, O, U. Talvez seja um assunto que para algumas pessoas seja repetitivo, mas eu gostaria que você me entendesse que é necessário, ok? Conto com vocês, que Deus nos abençoe, que nós possamos prosperar no Senhor em primeiro lugar, mas que possamos administrar com sabedoria aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, ok? Conto com vocês, tá bom? Tô aqui no meu escritório, ó, imprimindo umas atividades já, estudando um pouco mais para poder passar com propriedade para vocês o que eu gostaria, tá bom? Conto com vocês, uma boa noite, fique com Deus, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.